Pai, amigo de todos nós, agradecidos, Senhor, estamos pelo amparo que nos dás. Apesar das nossas fraquezas de ontem, ainda colocando por bondade vossa em nossas mãos nobres e sublimes oportunidades de trabalho. Senhor Deus, Criador de todos os espíritos, Pai Imaculado, ajudai-nos hoje e sempre, como fizestes no ontem, a ter consciência de que, desrespeitando as vossas leis, estamos destruindo a nós mesmos. Pai, estamos unidos, esperando que a vossa bondade penetre o nosso espírito, fazendo dele forças do bem em prol dos irmãos distanciados ainda de vós. Que assim seja. A nossa exposição da tarde está aqui do nosso amigo Luiz Paulo. Boa tarde a todos. Que todos nós possamos estar nesse instante nos sentindo tocados pela paz, pela harmonia que Jesus e os bons espíritos trazem a esta casa de oração e socorro. Nosso trabalho para essa tarde, que nos foi dado pelo Departamento Doutrinário, se fundamenta. Não sei se é gripe ou se é nervoso. Alguma das duas deve ser. Está fundamentada no livro Horizontes da Vida, que foi ditado pelo espírito miramês Fernando Oviedo Miramês, um espanhol que acabou morrendo aqui no Brasil e por aqui ficou do outro lado. Pela mediunidade do João Nunes Maia, que deu um branco. Eu acho que o garro não era nem gripe nem nervoso. Eu acho que a velhice está chegando e começa a falhar. Nós trouxemos aqui uma foto, um slide, de um livro novo, edição nova, que tem aqui na nossa livraria para vender com o nosso mestre Rodolfo. Se alguém tiver interesse, poderá procurar com ele. Eu trouxe uma edição bem mais antiga, mais feinha, até agora os livros saem mais bonitinhos. Mas a obra é a minha. Então, Horizonte da Vida, hoje vamos tratar do capítulo 1, chamado Terapêutica Psíquica. É muito interessante porque a terapêutica psíquica, da qual nós vamos falar, é uma batalha que nós vamos perder. É tão chato a gente entrar numa jornada que sabe que vai perder. Nós vamos perder. Mas como dizem as pessoas dos outros países que não são gaúchos, não compreendem por que os farrapos e os gaúchos de hoje comemoram a 20 de setembro uma derrota. Mas que essa derrota foi a nossa vitória. Até hoje, gaúcho é diferenciado por causa disso. É isso que nós queremos saber. Fundamentamos como tudo o que aqui é falado não é fruto da nossa imaginação, nem do nosso dom, nem da nossa poesia. É fruto de doutrina espírita, a qual nós pesquisamos e simplesmente repassamos aos que aqui vêm os ensinamentos que colhemos nos livros codificados por Kardec. Na de hoje, a inspiração veio do capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, cuidar do corpo e do espírito. Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação espírita. Para iniciarmos o nosso assunto,
Vamos ler um trechinho do item 11. A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Para resolver essa questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo que, segundo as alternativas da saúde e da doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa da carne. Nós, então, somos espíritos cativos temporariamente em um corpo físico. E esse corpo físico, por motivos que vamos analisar a seguir, ele adoece. E nós temos que cuidar desse corpo para que possamos ter uma existência, se não feliz, porém tranquila. A cura psíquica equivale à cura física. Em muitos casos, a segunda nasce da primeira. A cura física, aqui ele diz, Miramês afirma, em muitos casos, em todos os casos. A cura do corpo, a cura da nossa soma, depende do nosso espírito. A mente doente, cujos pensamentos são inferiores, constitui uma força dardejante que distorce a energia divina absorvida pelos centros de força encravados no corpo espiritual. Isso nos diz Doutrina Espírita e nos disse Miramês no capítulo 1º, entre outras coisas, do livro Horizontes da Vida. Então agora vamos começar a falar bem como eu gosto. Normalmente a gente chega aqui e conta histórias lindas, né, que se passaram nas Arábias, na Pérsia, na Macedônia, ou que foram apreciadas por um famoso cientista americano ou inglês, uma menina prodígio que fez tal ou qual coisa. Então isso tudo nos parece assim muito distante e que não se refere a nós, pequenas criaturas que estão aqui sentadas numa pequena casa espírita, só não posso dizer numa pequena praia, porque nós estamos numa grande praia. Mas estamos aqui, no litoral sul do Brasil, recebendo de braços abertos, ou nem tanto, o que recebemos. Vamos contar hoje, ao longo de nosso trabalho, duas histórias. Ambas verídicas e verdadeiras. E ambas acontecidas com pessoas que nós conhecemos, que todos aqui presentes tiveram oportunidade de conhecer, ou quem sabe as conheçam. E que se refere justamente ao tema que vamos abordar. Primeira história que vamos contar agora. A gente aprende que conta histórias lá no finzinho, mas eu conto história antes. Uma senhora, muito legal, criou seus filhos, tinha netos, amava a todos, se dedicava a todos, pagava suas contas em dia, cartãozinho da renda, sempre pago, certinho, tudo legal, gostava de passear no shopping, todas essas coisas que todas as mulheres gostam de fazer. E alguns homens, mas nem todos. Muito bem, esta senhora, um dia em sua casa, começou a sentir uma dorzinha ardida no peito, muito parecida com queimadura de mãe d'água, mas só que era lá dentro. Ligou para a filha, para uma das filhas. Estou me sentindo assim, assim. A filha disse, mãe, vou te levar no médico. Levou no médico. Chegou no médico, primeiros exames, eletrocardiograma, VUP. Direto para o hospital, unidade de tratamento intensivo. A senhora está sofrendo um infarto. Lá ela ficou por algum tempo para se recuperar, na UTI, naquela monotonia da UTI. Bip, bip, bip. É só o que a gente ouve.
recebeu alta e foi para casa. Foi fazer uma consulta de revisão, pós-infarto, e o médico lhe disse: minha senhora, as notícias que tem para lhe dar não são todas agradáveis assim. Eu disse: então o senhor vá direto ao assunto, porque eu não sou mulher de ser mal resolvida. Comigo é tudo na hora. Expõe então, tudo na hora. A senhora vai ter que fazer uma cirurgia no coração para instalar uma ponte de Saavedra. Parece que ela perdeu a fala. Doutor, diz ela finalmente, existe alguém no mundo que tivesse feito uma ponte de Saavedra e que não tenha morrido? Certeza não, responde o médico. Todas as pessoas que fizeram ponte de Saavedra acabaram morrendo. Então eu não vou fazer. Não quero, pronto. E aí escolhi, assim, não quero mais, não vou fazer. Mas não quero. Ela morreu de imediato? Não. Ela vive até hoje, é das minhas relações. Mas ela dorme sentada numa cadeira daquelas do papai, que no caso dela é da mamãe, porque ela não pode mais dormir deitada. Vazia. A ardência no peito volta. E ela acorda durante a noite com aquela dorzinha chata, que só quem já teve, chamada angina. É muito chata. E ela está vivendo assim. Não consegue conversar muito bem, nem no telefone com a gente, sentadinha na poltrona dela. Conversa um pouco, já vou ter que parar um pouco para respirar. Muito bem. Pelo seu livre-arbítrio, ela está vivendo assim. O que nós tiramos de ensinamento disso? Ela não cuidou do corpo que lhe foi dado por empréstimo, um comodato. Deus, quando permite que tomemos um corpo na hora da concepção, através da posse das moléculas físicas que vão se aglutinar e gerar um corpo que vai conter o nosso espírito por algum tempo, Ele espera de nós o cumprimento da nossa parte voluntária. Mas, muitas vezes não fazemos e maltratamos o corpo. No exemplo desta senhora, minha conhecida, não é dos Estados Unidos, nem da Arábia Saudita, é do Brasil, de Rio Grande, ela não cuidou do corpo. Então ela sofre. Vai morrer, como ela mesma disse, como todas as outras pessoas. Mas vai sofrer até morrer. Vai ter falta de ar, vai ter dor no peito, vai ter que ter uma dieta muito rígida. Quando todo mundo for para a churrascaria, que também não é muito conveniente para as criaturas evoluídas. Mas ela não vai poder, porque ela não vai poder comer churrasco. Então a comida vai ser leve, muito restrita, muito frugal, e assim ela vai permanecer, não sabemos por quanto tempo. Não sai mais na rua porque não consegue caminhar, ela cansa logo. Ela cansa e tem que ser, chama um táxi e leva para casa. E assim ela vive. Como esta criatura que trazemos como exemplo, existem tantas outras que se empanturram diariamente de gordura, de tabaco, de drogas ilícitas, de álcool, que também é uma droga, mas é lícita, e assim não cuidam do corpo. Vão morrer igualzinho a todas as outras pessoas. Mas vão sofrer até lá. Quando a gente encontra uma criatura que já está atacada de um enfisema pulmonar, a gente compreende. Como disse nossa companheira Denise Conceição, sábado à noite aqui, a gente entende o que está acontecendo, mas não compreende. Porque se compreendêssemos, nos cuidaríamos melhor. Não o fazemos. A doutrina espírita se preocupa com isso e nos traz, através dos seus postulados, ensinamentos que nos ensinam
a cuidar dos nossos espíritos. Às vezes é uma coisa meio chata até de se dizer. A doutrina espírita não se preocupa com os corpos das criaturas. Não quer saber se tem cólica, se tem dor de cabeça. Ela quer saber se o espírito que habita aquele corpo está saudável. E se o espírito estiver saudável, com certeza, esta existência será atravessada com menos obstáculos e menos dificuldades. Nós, trabalhadores desta casa espírita e de tantas casas espíritas que existem pelo Brasil e pelo mundo, de tantos reverendos padres, sacerdotes, das mais diversas bandeiras religiosas, que se dedicam a cuidar do espírito, de Mahatma Gandhi, que cuidava do espírito. Essas criaturas cultivam o que é o importante. E isso nós deveríamos fazer. Nas casas espíritas, através de trabalho como este, e dos diversos grupos de estudos que temos aqui na nossa casa, para sermos mais específicos, em diversos dias e horários, para poder atender a necessidade e a disponibilidade de todas as pessoas, nós procuramos discutir, apresentar, porque já lemos. Não que sejamos nós, os trabalhadores, melhores ou maiores que ninguém. Somos apenas aquela criatura que já leu antes. E que tem, assim, cultiva um imenso prazer de poder repassar esse conhecimento a seus semelhantes. E aí nós aprenderemos a cultivar uma vida mais saudável, espiritual. Porque o corpo, repetimos, vai morrer inevitavelmente. Segunda história. Há alguns anos atrás, conhecemos aqui uma mulher. Voz mansa, fala baixo, que chegou aqui nessa casa apoiada num cabo de vassoura, porque já não conseguia caminhar direito. Cumpriu todo o caminho que se faz quando chega numa casa espírita, que tem a organização dela. Solicitou uma entrevista, foi conversar com a entrevista, que nada mais é um entrevistador, que nada mais é do que uma pessoa treinada e conhecedora de doutrina espírita, que ia sugerir a ela alguns caminhos que ela poderia tomar. E assim o fez. E esta criatura, de voz mansa, resolveu ficar aqui e cuidar do espírito. E ficou. E virou uma líder. E morreu. Desta pessoa, muito amada por todos nós, daqui do Recanto de Luz, tivemos a missão de substituir, num trabalho como este, numa época de Natal, quando ela já estava no hospital. Foi muito duro fazer isso. Tão duro que durante a noite, numa atividade privada, que chamamos reuniões mediúnicas, não resisti dirigindo um trabalho e inquiri os espíritos. Por que isso? Primeiro, levei um puxão de orelhas, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, está previsto. Por que as pessoas morrem? E eu me fiz de ignorante para ter uma resposta consoladora. Mas a resposta que veio foi muito simples. Esta companheira já aprendeu o suficiente. Me calei, me reservei na minha dor, na saudade antecipada. 2 dias depois, recebemos uma outra mensagem, através de uma médium conhecida da nossa casa, que dizia muitas coisas,
Mas a frase mais importante era: o que para vocês é tristeza, para nós é alegria e estamos em festa, porque recebemos hoje um Espírito limpo. Esta é a diferença entre não querer fazer uma ponte de safena, porque todos vão morrer, e passar uma existência inteira, ou o resto da existência, condenado a estar numa cadeira de rodas ou numa poltrona, uma vida mais ou menos limitada. Ou chegar a um lugar disposto a mudar o rumo da sua vida, a mudar a essência da sua alma, apoiado no cabo de vassoura. E perder a carreira, morrer na plenitude. Talvez ela esteja aqui agora. Quem sabe ao meu lado. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós podemos ser personagens principais desta representação a que chamamos vida, a que chamamos existência, e que o fazemos tão mal. Todos nós podemos modificar isso aí. Todos nós podemos cultivar essa terapêutica que nos levará a depurar o nosso espírito. O corpo vai fenecer de qualquer forma. Mas se pudermos morrer e sermos recebidos do outro lado, uma festa, quem sabe até com um bolo de chocolate, muito melhor do que morrer e se sentir perdido no umbral da vida espiritual, sem conseguir um rumo, nem achar os amigos, nem se prover do consolo. Este é o ensinamento de hoje, que nos traz o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Poderemos lê-lo, meditar sobre ele e saber se seremos nós personagens da primeira história ou a personagem da segunda história. A decisão é só nossa. De tudo, uma certeza que carregamos. Se o conselho solicitarmos, com certeza Jesus e os bons espíritos estarão ao nosso lado para nos aconselhar naquilo que deve, para que nós possamos tomar o rumo certo. Que Deus ampare a todos vocês. Que Deus ampare a seus filhos, seus maridos e mulheres, suas mães e pais. Que Deus ampare os seus vizinhos. Que Deus ampare os espíritos que dirigem esta casa. Que Deus ampare nossos colegas de trabalho, encarnados e desencarnados, nesta casa de oração e socorro. Que Deus ampare a minha mulher, alicerce da minha vida, meus filhos, e que Deus ampare a mim também. Muita paz a todos. Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos, né? E colocar o nosso melhor sentimento na prece que vamos fazer agora, né? Envolvendo todos os nomes que nós colocamos aqui nas caixinhas para os encarnados e os desencarnados, ou em quem no momento vier à nossa mente. Diante da provação, Senhor, que tenhamos forças para suportar a provação que nos é necessária para nosso brilhamento. Seja ela qual for, e por mais nos fira o coração, que possamos aceitá-la com resignação e coragem. Não somos exceção das dores que alcançam a todos. Quantos sofreram e lutaram antes de nós, sem merecerem as aflições que lhes foram impostas? Quantos, ao longo da história, não se têm exposto ao sofrimento em benefício da humanidade? Certamente, não é nosso caso,
sofremos as consequências de nossos desmandos e imperfeições. Não há quem padeça injustamente diante das leis magnânimas do Criador. E a prova que nos visita não nos sirva de pretexto para nada fazermos no bem dos semelhantes. A caridade aos outros será sempre maior lenitivo a nós mesmos.